Olá, boa noite. Vamos lá. Hoje é domingão. Nossa, tá com essa quarentena. Eu quase não sei quais são os dias da semana. Vamos lá ver quem vem. Se vier alguém, a gente faz a live. Se não vier, só para quem tem perguntas acerca de relacionamentos. Olá, Patrícia. Boa noite, seja bem-vinda. Estou aqui aguardando um pouquinho, ver quem vai chegar. Patrícia. Hoje eu estava lendo um livro do Bert. Oi, Laila, boa noite, tudo bom? Eu estava lendo um livro do Bert hoje e nesse livro, que é As Igrejas e o Seu Deus, ele está falando sobre os vínculos, né? Os vínculos familiares. E assim, eu já li algumas vezes e tudo, mas sempre que a gente lê, a gente fica assim, né? Pensando, caramba, como que é isso? Como que isso se dá? Olha só. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa live, ela é para perguntas, né? Se tiverem alguma pergunta, vocês já podem ir deixando aí. Mas eu vou falar só um pouquinho sobre vínculos, né? Que a gente fala muito da lei do pertencimento, né? Que é uma das leis que o Bert Helling percebeu. Mas quem é que pertence ao nosso sistema familiar? Quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade de destinos, aonde quando acontece algo no destino de um, impacta o destino daqueles que vêm depois, né? Então eu vou falar para vocês quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade de destino que o Bert Helling percebeu. Então, em primeiro momento, são os nossos pais. O vínculo mais profundo que existe é dos filhos para com os pais. Depois é o relacionamento do cônjuge, né? São vínculos mais profundos. E quem pertence, então? Pertence os nossos filhos. Quem pertence também a essa comunidade de destino? Os nossos avós, parceiros anteriores dos nossos avós, às vezes dos bisavós também, né? De gerações. Às vezes, dependendo da constelação, a gente já viu que vai até lá na quinta, sexta geração. Então, tem essa questão aí. Mas o que ele observou que comumente vai até os bisavós. E quem mais pertence? Então, os nossos tios, né? Os irmãos dos nossos filhos e tem os vínculos de destino, que são dessas pessoas que prejudicam o nosso sistema familiar, mas também quem favorece. Então, quando eu olho para isso, gente, seja bem-vindo quem chegou aí. Se essa live é para perguntas acerca dos relacionamentos, alguma coisa que você tá aí, que tá meio enganchado na sua vida e que você tá tendo dificuldade, então você me faz essa pergunta
que eu vou te falar algo dentro dessa visão sistêmica que o Bert Helling percebeu. Eu trabalho para ajudar as pessoas nesse processo de reconciliação e de entender o que acontece aí dentro da sua família. E assim, às vezes uma pergunta para alguma coisa que está ali, sabe, truncado, é uma solução que vai te ajudar a caminhar vários passos. Então, o objetivo dessas lives é exatamente isso, te ajudar a se liberar de alguma coisa que está te incomodando. Então, é basicamente esse o motivo que eu estou aqui, para falar sobre essa visão sistêmica do Bert Helling e como que essas leis atuam dentro dos nossos relacionamentos. E também quando elas são violadas, o que acontece, as consequências. E aí a gente sente os efeitos muito rápido aí na nossa família, tá bom? Então é isso, o que eu percebi isso hoje foi, tá falhando aí, Ivana Lisboa. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí do outro lado, gente? Me digam, tá tudo bem aí? Estão ouvindo? Então é isso, que o Bert Helling percebeu acerca da nossa comunidade de destino é que por estarmos vinculados, nós também estamos dispostos a adoecer, a fracassar e até morrer em nome desse vínculo, para que a gente pertença a esse sistema familiar. Aqui tá ok, agora está bom, a Laila falou, agora está bom. Ah, legal. Então é isso. Às vezes a gente, né, pode ter a sensação de que nós estamos aí soltos, né, de que a gente pode fazer tudo o que a gente quer e que isso não tem um impacto. Mas na verdade, todas as nossas ações, elas têm um impacto, e em especial nessa família, nessa comunidade de destinos ao qual nós estamos vinculados. Então, é muito interessante a gente observar. E o que o Bert Helling traz para a gente é o conhecimento de leis, né? E de posturas que a gente precisa adotar para que os nossos relacionamentos fluam, para que a gente saiba se relacionar em todos os âmbitos. Então a gente aprende a se relacionar na nossa relação com os nossos pais, e esse primeiro círculo de relacionamento impacta todos os outros. Impacta a nossa relação com o trabalho, impacta a nossa relação com o parceiro, impacta a nossa relação com os filhos, se a gente tiver, impacta a nossa relação com o todo e impacta a nossa saúde. Então, algumas doenças estão relacionadas ao fato de nós não nos recusarmos a nos reconciliarmos, por exemplo, com o nosso pai ou com a nossa mãe. Então é algo muito profundo essa questão da reconciliação, de você seguir bem nos seus relacionamentos. Já tem estudos aí que provam que quem se relaciona bem tem mais saúde e tem uma vida mais longa e com maior qualidade. Então, aprender essa arte de se relacionar se faz necessário na nossa vida. Deixa eu ver, eu tenho uma pergunta aqui já. Quem tiver pergunta, gente, faça. Patrícia, tenho problemas de relacionamento no trabalho e também meus namoros. Como posso fazer? Olha só, Patrícia, primeira coisa que eu vou te perguntar é como que é o seu relacionamento com os seus pais, com a sua mãe em especial. Como que é a relação de vocês? Aconteceu alguma coisa aí que existe alguma dificuldade nessa relação? Porque o que a gente observa é que, dependendo da postura que a gente tem diante dos nossos pais, isso tem um impacto direto nos círculos subsequentes, profissão e parceiro. Então é uma coisa que você precisa observar, que pode ser isso que está influenciando. Também a gente pode observar se existe algum emaranhamento.
Mas o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: observa como está a sua postura diante do seu pai e da sua mãe, em especial da mamãe. Tá bom? Isso vai ser um sinalizador para te mostrar qual é o caminho que você tem que trilhar. Talvez precise reconciliar alguma coisa aí com a mamãe. E aí, no momento que a gente faz essa direção de reconciliar lá, é como o fluxo de um rio, sabe? Que está emperrado ali no ponto. E aí, daquele ponto que está emperrado para adiante, nada anda, né? Então, quando você vai lá nesse ponto e tira aquilo que está obstruindo o fluxo do rio, a água pode voltar a fluir. Então, é o que acontece lá no nosso relacionamento com os nossos pais. Quando tem alguma coisa que obstrui essa primeira relação, o resto fica impactado, o resto fica meio prejudicado, entendeu? Então tem que dar uma olhada. Então vamos lá, meu pai é falecido e sim, tem algumas dificuldades com a minha mãe. Então, Patrícia, isso pode ser um reflexo do relacionamento com a mamãe, porque quando eu não me relaciono bem com a mamãe, eu também não me relaciono em algumas áreas da minha vida. Porque o Bert Helling, ele percebeu o seguinte, né, com esse trabalho, que a postura que a gente tem diante da nossa mãe é a postura que a gente tem diante do resto. Então é uma postura que você vai ter diante da sua profissão, é uma postura que você vai ter diante dos seus chefes, né? Então isso vai trazer consequências para a tua vida. E normalmente quando a gente também tem dificuldade de se relacionar com a nossa mãe, nós vamos ter dificuldade lá no relacionamento de casal. O Bert também diz que sem a mãe, sem trabalho, sem sucesso, sem parceiro, porque é uma consequência disso daí. Quando a gente não está conectado com a nossa mãe, a gente não fica mais, sabe, a gente não se sente preenchido, existe sempre um vazio. E às vezes a gente vai demandar de outras pessoas, então quem está mais próximo é o parceiro. Então a gente demanda do parceiro aquilo que na verdade quem poderia nos abastecer seria a nossa mãe. Porque a nossa mãe é a nossa fonte primária de abastecimento, né? É como se a nossa mãe fosse uma fonte e nós, o lago. Então a fonte cai sobre o lago. Se eu me nego a receber desse lago, dessa fonte, eu, enquanto lago, vou secar. E aí eu busco os meus recursos em outro lugar, mas só tem um lugar que pode me abastecer. É a minha mamãe e o meu papai. Tá bom, Patrícia? Espero que isso te ajude aí para clarear alguma coisa. Vamos lá. Seu pai, Patrícia, me responde, ele faleceu, você tinha que idade? Isso é importante também. Bom, a Linda, uma coisa. Peraí, a Laila fala o seguinte: uma coisa que estou percebendo, Maria, é que podemos nos emaranhar com várias pessoas e de várias formas. Sim, sim. Em especial quando a gente está desconectado da nossa essência, Laila. Porque quando eu me desconecto da minha essência, eu não enxergo as coisas com clareza. Então, fica muito fácil de eu ser manipulada pelas outras pessoas. A minha visão, quando eu estou desconectada da minha essência, e diga-se de passagem que a nossa essência é o nosso pai e a nossa mãe, e a partir do nosso pai e da nossa mãe, abre-se um portal para se enxergar o todo. Porque a minha necessidade básica, a necessidade básica da minha alma é essa conexão primária, em especial com a nossa mãe. Por quê? Nós ficamos lá 9 meses nessa conexão aonde você vivenciou tudo com essa mulher por 9 meses, ou por o tempo que você ficou lá. Então existe um vínculo muito profundo com a nossa mãe. E por mais que a gente tenha razões de estar bravo com ela, ou brava com ela, essa conexão mais profunda, ela existe. E a necessidade da nossa alma, dessa reconexão, ela tem prioridade. Então a gente só passa a enxergar outras coisas, a gente só passa a
prestar atenção em outra coisa quando a gente consegue fazer essa conexão primária. É claro que algumas áreas da nossa vida a gente consegue desenvolver, mesmo com muito custo, mas a gente consegue ir em algumas áreas. Mas você que é nossa aluna, você está percebendo como um relacionamento ruim nesse primeiro círculo impacta as demais áreas da nossa vida, né? Então, quando a gente está desconectado dessa essência, a gente é meio que um para-raio, sabe? A gente atrai estelionatário, a gente atrai pessoas para a gente ter conflito, porque a postura que eu tenho diante dos meus pais, se eu tô brava lá, eu tô brava com o mundo. Então, eu vou atraindo esse tipo de situação para a minha vida. E à medida que você vai se conectando com a sua essência, a gente vai acalmando. Então, a gente também para de atrair. E tem até um exercício que a gente aprendeu num dos cursos aí, que quando você, e hoje até eu falei muito sobre o pai, né? Escrevi um texto sobre o pai, que quando você estiver andando sozinha e estiver, assim, numa área perigosa, que você corra algum risco, se conecta com a força do pai. Isso é quântico, né? A nossa professora da educação sistêmica, a Ellen, ela fala que sempre que ela tem que andar sozinha, ela que ensinou isso pra gente, ela sempre leva o pai dela junto, aqui, né, no coração, nessa conexão. E ela fala que às vezes pessoas passam por ela, mas nem olham, sabe? Então é como se tivesse ali, eu vou, né, imaginar aqui um campo de força que é vinda do nosso pai que nos protege. Agora, se a gente segue pela vida sem essa conexão, então fica muito fácil, né, das pessoas se aproximarem de nós e tirarem vantagem aí de várias formas. Então o que a gente tem observado é que essa conexão nos protege. Tá bom, Laila? Então vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui acerca disso. Linda. Linda, você quer participar ao vivo? Quer fazer alguma pergunta ao vivo? É isso? E quando a gente tem bom relacionamento com os pais? Bom, vamos lá. Ter um bom relacionamento com os pais não significa que nós estamos conectados nesse nível mais profundo. Porque assim, ter um bom relacionamento é muito subjetivo. E eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha bom relacionamento com os meus pais. Eu nunca briguei com os meus pais, nunca fui uma filha desobediente, estava sempre ali. Só que quando eu olhava para a minha vida, eu via que tinha um círculo que estava emperrado. Aquele círculo não andava. Então, como eu aprendi com essa abordagem de que o primeiro círculo de relacionamento impacta os demais, então eu comecei a observar. Então, linda, eu fiz uma investigação muito profunda dentro de mim. Então, quais foram os sentimentos que eu encontrei acerca dos meus pais? Então, um dia eu percebi que eu tinha pena da minha mãe. Eu percebi que eu tinha críticas com relação a ela. E lá no profundo eu também tinha algumas acusações. Com relação ao meu pai, também. Então, quando eu fui investigando, né? E até vergonha eu tinha dos meus pais. Olha que loucura, né? E isso eu tô falando aqui para vocês, mas é algo muito íntimo. E é algo muito dolorido quando a gente percebe também que você tem vergonha dos seus pais. Olha só, eu nasci no interior, meu pai era analfabeto. E assim, tinha situações, a minha mãe era uma mulher que falava muito e ela era muito briguenta, então às vezes ela ia na lotérica e eu ia junto com ela, e quando chegava lá, ela não guardava fila não, né? Ela já tinha mais de 60, então ela já ia passando na frente de todo mundo e tudo, e eu olhava para aquilo e falava, ai meu Deus. Então assim, ao invés de ter admiração pelos meus pais, eu tinha vergonha, eu tinha críticas, eu tinha algumas acusações, mas isso era tudo aqui dentro, tudo oculto, sabe? Eu não falava isso, mas o que a gente percebe é que não precisa ser dito. O que atua mesmo é aquilo que a gente sente. É quântico, né? Então eu senti, o outro sente. E assim, no momento que eu tenho esses sentimentos com relação aos meus pais, onde é que eu estou me colocando?
eu estou me colocando maior que eles, melhor que eles. Então eu violo aí essas leis que o Bert percebeu. Eu violo, por exemplo, a lei da ordem. E quando eu tenho vergonha e acusação, eu também quero excluir. Então eu estou violando aí a lei do pertencimento. O que acontece? Isso tem um reflexo na minha vida, nos meus círculos de relacionamento. No trabalho, no relacionamento amoroso, no relacionamento com filhos e no meu relacionamento com o todo. Mas também tem uma outra situação, onde acontecem coisas na nossa vida que a gente, apesar de ter uma boa relação com os pais, mesmo assim, a gente não consegue andar em algumas áreas da vida. E daí é o caso de se olhar se você não está emaranhado no destino de alguém. E o que é estar emaranhado no destino de alguém? É você repetir uma história. É algo que aconteceu lá atrás e que está excluído e você está identificado com algum membro aí que faz parte dessa comunidade de destinos que eu falei no início dessa live. E quem são essas pessoas? Os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos bisavós, antigas parceiras e parceiros dos nossos pais. Então tem que observar se houve algum acontecimento aí importante na família e que esse acontecimento está meio que abafado, sabe? Que é um segredo que está excluído. Então isso tem um impacto na vida daqueles que vêm depois. E muitas vezes a gente está preso a isso e a gente não sabe. Então a gente fica batendo cabeça na vida, repetindo padrões de comportamento, que a gente jura, sim, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. E quando você vê, você já está repetindo. Porque você pode estar preso aí no destino de alguém. E algo que já aconteceu lá atrás. Sabe quando as pessoas dizem, mas isso parece karma, né? É só uma outra forma de falar. Realmente nós podemos ficar presos no destino de um antepassado. Tá bom? É verificar essas duas coisas. Primeiro, a minha postura interna com relação aos meus pais. Como é que eu olho para eles? Quais são os sentimentos mais profundos? E depois, olhar para essa questão de um possível emaranhamento. Que às vezes um emaranhamento impede da gente se desenvolver em várias áreas da nossa vida. Tá certo? Então vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Laila falou, tá ótimo, entendi, gratidão. Então vamos lá, linda, ficou claro para você? Porque você falou, e quando a gente tem bom relacionamento com os pais? Eu não sei se você quer complementar essa pergunta. Se quiser, faz outra pergunta, prima. Prima linda, a pessoa que tem o nome de linda, né? Não é fácil, não. Deixa-me ver, estou aqui ainda. Entendeu, prima? Então é isso, observando esses dois pontos. Então, se tá oculto, eu te aconselho que você faça uma constelação, sabe? E olhe para essa postura. Eu sei que agora, nesse momento, não tem como, né, ter encontro presencial, mas o que acontece dentro de uma constelação? Você olha para um sintoma ou uma situação que está acontecendo no presente. A partir disso, são colocados representantes e algo que está oculto vem à luz. Seja uma postura interna que a gente tem com relação a alguém, seja uma identificação, como eu expliquei antes. Então, isso vem à luz, isso aflora. Então é bom dar uma olhada quando você puder aí numa constelação, porque isso pode ser um pontinho, sabe? Que tá aí preso, como eu expliquei, como o fluxo de um rio, sabe? Tem um ponto que tá obstruído. E aí quando você vai lá e tira aquele, sabe, desfaz aquele nó, né? Aquele bolo que tá ali obstruindo a passagem, o fluir da água, quando você vai lá e tira, nossa, a vida pode fluir com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade.
Entendeu? Ficou claro aí para você? Então é isso. Nós não estamos soltos na vida, meu povo. A gente está conectado a muitos outros, e não só do nosso sistema, nós estamos conectados aí à humanidade, né? Então muitas histórias, muita coisa tá aí e que a gente está ligado. Mas preciso muito de um caminho. Tá, um caminho me deixa mais claro aí para mim, para eu poder te ajudar com algo mais específico, né? Me traz uma situação concreta, porque com uma situação concreta fica mais fácil de eu falar com você. Você mandou uma solicitação para participar ao vivo, você ainda deseja? Aí eu te aceito aqui. Que aí a gente pode conversar aqui e servir, pode ser que a sua situação sirva para mais pessoas. O que você acha? Pode ser? Você não ouviu? Eu te perguntei se você quer participar ao vivo. Não, constelar aqui não tem como, né? Mas na verdade, quando eu te dou uma orientação, é uma constelação, né? Uma constelação online. Mas assim, eu posso te dar uma dica que pode te ajudar muito se você me trouxer uma situação concreta. Aí você decide se você quer participar ao vivo e trazer essa questão, que aí pode ajudar mais pessoas. Mas aí você tem que me dizer, me trazer Maria, tá acontecendo isso e eu tô meio que enganchada nesse ponto. Compreende? Porque assim, na constelação a gente sempre trabalha com situações concretas ou uma pergunta direta, né? E tá acontecendo isso e isso e eu tô com dificuldade nesse ponto, nesse relacionamento aqui, né? Então, assim, a gente é bem pontual, né? Esse trabalho ele é muito direto. A gente precisa ter dados para poder fazer uma intervenção, né? Digamos assim, com uma resposta que possa você seguir aí mais leve pela vida e nessa questão em específico. O que você me diz? Então, gente, é isso. Não tem mais perguntas. Eu vou encerrar a live, tá bom? Porque essa live, o objetivo dela é exatamente esse: responder perguntas acerca de relacionamentos. Então, se houver perguntas, eu respondo. Se não houver perguntas, a gente termina a live. Se alguém também quiser participar ao vivo, só manda uma solicitação, se você quiser, né, mostrar a carinha aqui e me fazer uma pergunta, porque aí a gente pode conversar e nessa conversa a gente pode encontrar uma solução aí para alguma coisa que esteja te prendendo ou tirando o seu sono, tirando o seu sossego. Tá certo? Posso entrar? Então manda, linda, manda uma solicitação para participar. Rubiana, boa noite, seja bem-vinda. Viu, linda? Manda aí para eu te aceitar, lindona. Tô aguardando você me enviar uma solicitação para participar ao vivo. Tá bom? Que daí a gente pode ver o que está acontecendo. Não está conseguindo, prima? Tem aí aparece aí enviar uma solicitação para participar ao vivo. Ah, enviou, beleza. E agora e a gente pode conversar. Estou esperando. Tananana. Oi, prima! Oi, tudo bem? Eu Direto. toda bagunçada aqui, mas tem nada não. O tema é super intrigante, né? E aí eu decidi entrar.
Afinal de E contas, assim, um dia eu estava num curso e uma pessoa foi falar lá e ela falou, que eu não estou muito arrumada, mas eu acho que o mais importante é a mensagem. Eu falei, yes, é com verdade. certeza, com E- certeza, com certeza. então vamos lá, prima. No que eu posso te ajudar acerca aí da Então, arte de se relacionar? eu entendi o que você falou, né? Boa noite. Eu entendi o que você Essa é minha falou, prima, direta de Maria. Fortaleza. Eita, eu não sei nem se é assim, a gente é prima, mas a gente nem conhece muito, né? Assim, a gente não teve um relacionamento muito A gente é perto. prima Então, o que eu distante, né? falar, Você é prima do meu pai, na verdade, né? exatamente, exatamente. Mas Então então, o fala. intuito é que eu tô nesse universo também do conhecimento, de busca do conhecimento com relação a algumas coisas que aconteceram, né? Então, vem aquelas perguntas assim, gente, o que é que eu fiz? Né? Qual que Se é o algo está pecado que eu tô acontecendo. pagando? Na verdade, eu nem acredito nisso. Eu acredito mesmo que é algo que eu tenho que aprender. Né? Eu já consigo entender dessa forma, que é algo que eu tenho que aprender. Mas o que me inquieta é isso, que eu já fiz todos os questionamentos. Então, é algo que está muito lá dentro de uma caixinha, de outra, que eu preciso de de mais reforço, né? Porque é algo que começou a acontecer e foi assim, um emaranhado de coisas repetitivas realmente, né? Até que me levaram para o chão, né? Por exemplo, um corte com um relacionamento com uma filha minha, que a minha sorte é que eu tenho mais dois, né? Então isso ainda me Uhum. machuca muito e eu quero descobrir, eu quero entender, né? E eu queria É, saber o que é que eu posso fazer para descobrir como que eu posso. Já busquei né? A gente busca de várias formas, o mais óbvio, né? Na uhum, igreja, né? E aí é sim. isso. Mas eu Quando a tenho gente tá ouvido com. suas lives, tenho acompanhado seu trabalho, acho belíssimo nessa reconstrução do ser humano mesmo, essa coisa de buscar a fonte, né? Que nós somos indivíduos, mas nós não estamos sós. Então existe muita coisa assim por trás do meu eu, né? Até chegar em mim, assim. Então, assim, eu acho que é alguma coisa que tá. Muita. Sim. E a beleza da constelação familiar é exatamente essa, porque você traz uma situação como essa, e quando a gente olha dentro de uma constelação, normalmente tem alguém excluído. Então, às vezes, uma situação, aconteceu algo, e tanto o acontecimento quanto os envolvidos estão excluídos. E a gente, um descendente que não sabe de nada, sabe? É pego por essa consciência arcaica para reparar algo que aconteceu lá atrás. Sua imagem, eu não tô te vendo direito. É Não sei o porque que tá está acontecendo. escuro. Acho que é escuro Ah, mesmo. tá. A minha Então, vontade. assim, igual sua primeira fala, né? Que você acredita que é algo que você precisa aprender, mas não é só você. Às vezes a gente é pego para olhar para algo para ajudar todo o sistema a enxergar algo que está oculto, sabe? Para honrar algumas pessoas que ficaram lá atrás e que estão excluídas e que estão esquecidas e que elas fazem parte, que elas foram importantes na construção desse clã. Então, é como um edifício que é construído, né, por os operários, e que depois alguns operários, por não se comportarem de uma forma condizente com o que se esperava, simplesmente pegaram esses operários, botaram para fora, e eles passaram a não ser mais reconhecidos. Então, dentro da família, prima, você está ouvindo aí? Está ouvindo? Agora tô aqui, chamou aqui, teve um corte, Deu uma mas voltou. travada, né? Foi, mas voltou. Então, dentro da família, é isso que acontece. Olha, a família ela é uma estrutura onde quem pertence ao nosso sistema familiar pertence. E não importa o que tenha havido antes, não importa.
o que essas pessoas fizeram antes, elas pertencem ao nosso sistema familiar. E se por alguma razão alguém ficou para trás, ficou excluído, isso vai ter um impacto nas gerações futuras. E no momento que a gente é pego por essa consciência coletiva, né? Essa consciência arcaica, para olhar por algo, é porque a gente está a serviço de todo o clã, de todo o sistema. Então, é algo assim que é belíssimo de ver. Eu sei que traz muita dor, às vezes, né? Nesses casos, traz muita dor, mas essa dor, ela é para que seja buscada uma solução. E enquanto não for percebida, isso vai atuar. Se você não olhar, um filho seu, um descendente seu vai olhar, e assim, essa consciência, ela não tem pressa, sabe? As coisas vão se repetindo. Então é isso, eu te aconselho a procurar uma constelação. Existem constelação online, né, que inclusive o Jax aqui em casa que atende online. Eu não sei, para mim é mais difícil, é difícil. Quando eu penso em atender alguém online, assim, lá com os bonecos e tudo, eu já fico meio tensa. Então, para ele é mais fácil, sabe? E assim, o ideal mesmo era que fosse presencial, seria muito legal, porque mas o online também tem basicamente o mesmo efeito, tá bom? Porque se tá tudo bem aí na relação com seus pais, é bom investigar mais profundo. Ver se não tem alguém excluído, parceiros anteriores excluídos. Porque o que acontece? Quando a gente tem parceiros anteriores excluídos, quando a gente tem um filho seguinte, esse filho vem identificado com esse parceiro excluído. Entendeu? Porque o parceiro anterior, ele está vinculado ao nosso sistema familiar. Então, independente do que tenha acontecido, ele faz parte do sistema. Então, a gente precisa reconhecer esse parceiro e dar um lugar no coração e agradecer por tudo. O que foi de positivo e o que foi de negativo, que também somou para que a gente aprenda. Então, a gente olha para os parceiros anteriores e agradece, né? Porque ontem mesmo, com uma das nossas alunas, ela trouxe uma questão com a filha, e aí eu perguntei, aí veio no meu coração na hora, né? Algo assim. Existe alguma parceira anterior do seu marido? Aí ela respondeu assim, Maria, ele foi casado antes. E essa mulher está completamente excluída. E ela gostava muito dele, então ela sofreu muito. Porque o comportamento que ela descrevia acerca da filha com ela parecia uma inimiga, sabe? Parecia alguém, ela estava identificada com alguém que estava com muita raiva. Então, o que o Bert percebeu nesse trabalho é que os filhos da próxima relação vêm identificados com o parceiro anterior. Porque ele está trazendo de volta. E é engraçado porque o que essa criança está querendo dizer, né? Por que o motivo desse amor, dessa identificação? Porque essa criança só ganhou a vida porque aquele relacionamento anterior acabou. Compreende isso? Faz sentido para você? Porque se você... é muito intrigante, mas não é? faz muito sentido. Porque se a gente tivesse permanecido no relacionamento que a gente estava, aquela criança não poderia vir, porque ela só poderia vir daquele pai e daquela mãe. Né? E às vezes também, quando a gente tem muita crítica ou alguma dificuldade com o pai dessa criança, a gente também tem dificuldade com 50% dessa criança, porque ela tem 50% do pai e 50% da mãe. E às vezes a gente meio que não concorda, né, ali com aquele 50% que vem daquela pessoa que às vezes teve problema com você, na relação do casal. E quando a gente concorda com tudo isso, já trabalhou o perdão, já sente o coração limpo de renovação, algumas coisas também têm a ver com o tempo, né? Para as coisas se... A alma é lenta. É interessante que a gente primeiro sabe aqui na mente,
né? Então a sua mente é o coelho que sabe e que corre lá na frente, que diz, tá tudo bem, tá tudo resolvido. A gente já constelou pessoas que elas viram o movimento no campo, porque a constelação ela é o retrato de uma solução. Não significa que a partir dali tá tudo resolvido. Não, ali é o retrato de uma solução e você vai precisar adotar uma postura para chegar naquele ponto, né? Existe um caminho entre o que você está hoje até onde você precisa chegar, compreende? Então, primeiro a gente sabe na mente. Aí tem um caminho de descer da mente para o coração, que é o que eles chamam de coerência cardíaca, né? Quando o que eu penso está alinhado com o que eu sinto. E é só nesse momento que a gente tem o poder de cocriar, né? Você deve ouvir muito sobre isso, né? E tem o tempo da materialização, né? Também, porque não é isso, né? Não é uma mágica. Exatamente. Então é assim, a mente é o coelho, a nossa alma é a tartaruga. Compreende? Então a gente primeiro sabe aqui, depois a gente entra nesse processo de coerência cardíaca, que é quando o que eu penso está alinhado com o que eu sinto, e aí depois tem o que você acabou de trazer, que é a materialização daquilo que você criou aqui dentro primeiro. E Aí ele vem para o externo. eu penso que quando a gente já descobre isso, já está meio caminho, né? Quando a gente já começa a buscar o conhecimento, buscar o sentido, se entregar para o universo, isso já tá meio caminho. Tô nisso aí. Eu tô na busca pelo conhecimento, por isso que eu até entrei aqui Não, de entrou súbito, ótimo. né? Entrei de súbito porque realmente é esse o caminho, né? Que a gente realmente tem que trilhar. É o conhecimento. Não adianta a gente querer também que as coisas aconteçam sem que... Porque eu acredito que existem duas formas, né? Pelo amor e pela dor. É melhor que seja pelo amor, mas nem sempre é assim que acontece, né? Então às vezes, dói, mas todo renascer, toda reconstrução, ela precisa de um ardor, né? De uma dor. E eu creio que pelo menos o conhecimento já está... Tem uma frase que eu gosto, que é ostra feliz não faz pérola. Isso. O que nos move, o que move o terapeuta, o que move qualquer profissional é uma dor. É um incômodo, porque se você está ali na sua vida super, ultra, mega confortável e não tem nada que te incomode, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. As pessoas que fizeram coisas que realmente impactaram a humanidade foram pessoas que tiveram uma vida muito difícil, uma infância difícil, que passaram por desafios. Então, o que você falou acerca do tornar claro isso, que já ajuda muito trazer para o nível de consciência quais são as suas necessidades, é porque é como se você estivesse no escuro e de repente uma cortina se abre, né? Aí você fala, caramba, é isso, eu preciso seguir esse caminho. Só que às vezes o caminho é longo, né? E o caminho do autoconhecimento, ele é até o dia que a gente morrer, né? E se tiver outras vidas aí, eu acho que é para sempre, né? Não, e é muito bom nesse tempo ter pessoas assim como você, né, que tá compartilhando o saber, compartilhando esse conhecimento, compartilhando essa luz com outras pessoas, né, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas. E eu digo assim, às vezes você planta a semente e ela demora, né? Você joga água, coloca adubo e aí a sementinha ali demora. Mas você vai ver como você está plantando sementes grandiosas. Eu tenho certeza que você vai colher lindos frutos. Né? Porque é uma missão, é uma missão isso, né? De despertar mesmo, de levar um despertar para as pessoas poderem ir lá dentro de si, né? Porque a gente vive muito isso aqui, ó, né? O fora, o externo. Mas quando você busca o interno, é uma fonte
inesgotável mesmo. Então é divino isso, né? Pessoas como É, você que estão buscando a poxa, luz e levar a luz para outras pessoas também. Gratidão. não, eu que agradeço. E assim, Gratidão. dizer que. Não, eu acho que você já disse tudo. Eu acredito que cada pessoa tem dentro de si todas as respostas. Então, a minha provocação é que cada um encontre dentro de si a sua própria verdade, né? Porque a verdade, ela é relativa. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para o outro. Então, eu faço essa provocação de fazer questionamentos, né? E com esse trabalho das constelações, a gente desenvolveu um método onde a gente pode ajudar as pessoas a olhar exatamente para aquilo que é essencial, para onde elas precisam ir em primeira instância. Agora sim, os recursos que elas vão adquirir ao longo do caminho, aí é durante o caminho, né? Cada um com os seus, Uhum, né? com Então é certeza. basicamente isso. Prima, eu te Mas agradeço muito. só em saber que a gente tem um caminho, né? Já é que a gente pensa Só que já pronto, está a tá tudo. caminho, né? E que a gente pode escolher isso, né? Porque muitas pessoas ainda acreditam que o caminho já está pronto, está consumado, você não tem o que fazer, né? É, E é bom a gente entender isso, que existe uma opção, né? À toa que a gente tem a escolha, né? A opção de escolher, e aí a gente tem esse caminho. São a pílula vermelhinha e a azulzinha, né? Que a gente pode escolher qual das duas, ou de outras cores também, porque é um universo de possibilidades, né? São vários tons aí, várias cores. Mas é obrigada, viu, por verdade. esse momento. Eu espero que tenha Obrigada feito mesmo. sentido para você o que eu te falei e, assim, tenha acendido aí mais uma luz para você dar alguns passos no seu caminho, Fernanda, tá aqui, que legal. tá bom? Que legal. Pois então tá bom, muito obrigada. Um Eu que beijo. agradeço, um beijo para você e por aparecer aqui. Tchau, Cheiro, tchau. Outro. tchau. Tchau. Então, meus amores, é isso, né? Por hoje eu fico por aqui. Foi muito bom a participação da Linda Mascarenhas, ela é prima do meu pai. E assim, tem situações que elas são realmente mais profundas e a gente precisa investigar. Mas se existe um sintoma, se existe um incômodo aí na sua vida que te impede de seguir adiante, de ser feliz, de ter saúde, de viver bem os seus relacionamentos, procura ajuda, sabe? Faz uma constelação ou uma outra terapia, não sei. Mas a constelação é o que eu vejo hoje que nos leva mais rápido ao entendimento daquilo que está acontecendo e uma solução também rápida, porque como ela falou, né, quando a gente traz à luz aquilo que estava escuro, fica mais fácil da gente caminhar rumo a uma solução, rumo a, enfim, ter uma vida mais sossegada, porque ter bons relacionamentos é um céu. Maus relacionamentos, relacionamentos mal resolvidos é um inferno. Então, esse é o meu convite para você aí, tá bom? Eu agradeço quem ficou até o final e que esteve aqui conosco nesse tempo e até amanhã às 20h22 aqui na nossa escola para responder perguntas acerca de relacionamentos na visão sistêmica segundo Bert Hellinger. Um beijo para cada um. Fui!